A paz do Senhor Jesus, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus para as irmãs da congregação cristã. Deus abençoe minhas amadas irmãs, louvado seja Deus, amo vocês em Cristo Jesus, amém? Louvado seja Deus, aliás, amo todas as irmãs que estão aqui, né? Aleluia, muito obrigada minhas irmãs pelas orações, pelo carinho, né? Pelo apoio que vocês têm dado aqui ao canal. Muito obrigada, louvado seja o nome do Senhor. E nessa oportunidade eu quero trazer uma palavra para os vossos corações aqui, que fala aqui em 1 Reis, no capítulo 14, 1 Reis, capítulo 14, Deus nos revelou essa palavra, meus irmãos. Eu não sei por que o Senhor nos revelou essa palavra, mas Ele sabe. E eu não fujo daquilo que Deus nos ordena a falar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, um solzinho bom aqui hoje. Aleluia, glória a Deus. Aproveitei, lavei o cabelo para secar no sol natural, né? Naturalmente. Aleluia. Então, meus irmãos, aqui a palavra do Senhor está dizendo aqui em 1 Reis 14, diz assim: Aías prediz a ruína da casa de Jeroboão. Naquele tempo adoeceu Aías, filho de Jeroboão. E disse Jeroboão à sua mulher: eu vou repetir. Naquele tempo adoeceu o filho de Jeroboão. E disse Jeroboão à sua mulher: Levanta-te agora, disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló, e eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim e que eu não seria, ou seja, que falou de mim e que eu seria rei sobre este povo. O profeta havia profetizado, aleluia, que ele seria rei sobre este povo. Toma na tua mão 10 pães e bolos e uma botija de mel, e vai a ele, e ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou, e foi a Siló, e entrou na casa de Aías, o profeta, e já Aías era... Aleluia. E Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías, o profeta: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho, porque está doente. Assim e assim lhes falarás, e há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra pessoa. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído dos pés, entrando pela porta, disse: Entra, mulher de Jeroboão, por que tu se disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Vai, diz a Jeroboão: Assim diz o Senhor Deus de Israel, porquanto te levantei do meio do povo e te pus e te pus por chefe sobre este povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e a ti te dei, e tu não foste como o meu servo Davi, que guardou os seus mandamentos, e que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que parecia bem aos meus olhos fazer. Aleluia. Só até aqui. Então, meus irmãos, aqui, aleluia, a palavra do Senhor está dizendo aqui que Jeroboão era da linhagem de Davi. Ou seja, era filho de Davi. Porque Davi, ele teve muitas mulheres e teve muitos filhos. O filho da promessa, que recebeu a promessa, foi Salomão. Mas ele teve muitos filhos. Então, Jeroboão era da linhagem de Davi.
E após a morte de Davi, depois de muitos anos, Jeroboão chegou a ser homem, a ser grande, e ele foi colocado como rei naquele lugar. Só que Jeroboão, ele fez tudo errado. Ele não seguiu as ordenanças do Senhor que havia dado por Davi, através de Davi. Ele não seguiu os mandamentos, não seguiu, não fez a vontade do Senhor. Mas isso não é o que nós queremos falar. Aleluia. Aqui, por causa do reinado de Jeroboão, que foi péssimo, Jeroboão, ao invés de combater a idolatria, ele deixava o povo de qualquer jeito, adorar o Deus que queria, enfim. Se você ler tudo, a história toda, você vai entender que ele foi um rei muito negligente. Ele negligenciava tudo que se dizia respeito às leis de Deus, os mandamentos do Senhor, ele não cumpria. Então ele era negligente. Então, por conta disso, o reinado dele começou a fracassar. Começou a fracassar. Então, o filho de Jeroboão fica doente. Jeroboão fica desesperado, né? Fica desesperado. Aí, então diz aqui, naquele tempo adoeceu o filho de Jeroboão. E disse Jeroboão à sua mulher, levanta-te e disfarça-te, para que não conheça que és tu, não és mulher de Jeroboão. Aleluia. E vai a Siló, onde está o profeta Aías. Então, foi o mesmo profeta Aías que profetizou que Jeroboão seria rei. Só que Deus usou o profeta para profetizar que Jeroboão seria rei, mas era para ele cumprir, era para ele fazer, cumprir as ordenanças de Deus. Só que ele não cumpriu. Ele começou até bem o seu reinado, mas depois ele desandou com as leis de Deus. Então, o profeta havia falado sim. Então, meus irmãos, o que acontece? Muitas vezes, irmãos, o mal vem sobre as pessoas assim. Deus, ele promete fazer algo na vida da pessoa. Mas Deus, ele também exige que a pessoa seja obediente. Deus usa o vaso, Deus usa o pastor, usa quem ele quer usar e diz para a pessoa, olha, se coloca na posição, se converte a mim, se coloca na posição que eu vou fazer de você um vaso. Eu vou te levantar na obra, quero te usar. Quero te usar como um vaso na obra. Tem uma obra contigo na terra. Só que a pessoa, às vezes, começa até fazer tudo muito bem, né? Começa a fazer tudo certinho. Daqui a pouco, começa a fazer tudo errado. Começa a sair da presença de Deus. Já não quer mais orar, já não quer mais obedecer, já não quer mais buscar. Aí começa a falar assim, ué, mas onde é que está a promessa de Deus? Deus não falou que eu ia ser um vaso? Deus não falou que eu ia ser isso, que ia me abençoar, que ia fazer isso, fazer isso, fazer isso? Até agora ele não fez nada. Isso aconteceu com Jeroboão. Jeroboão começou a cobrar de Deus aquilo que o profeta havia falado para ele. Que ele seria rei, que ele seria bem sucedido. Só que ele achava que Deus teria que concordar com as coisas erradas que ele estava fazendo. Ele, como rei, ele começou a tomar um caminho diferente. Ele, como rei, ele começou a fazer coisas erradas. O povo buscava idolatria e ele não fazia nada. Ele tinha uma ordem, ele tinha uma ordenança para corrigir o povo, para que o povo não se desandasse da presença de Deus. Então ele começou a fazer tudo errado. E aí começou a cobrar do profeta. Começou a cobrar do profeta Aías a profecia que havia sido falada no passado com ele. Ora, a pessoa recebe uma profecia, a pessoa recebe uma palavra, mas faz tudo errado e depois vai cobrar do profeta.
vai cobrar da... Olha, vê se isso não é verdade. Você que faz a obra de Deus, você que prega, você que profetiza, você que entrega a revelação, você que entrega a visão, você que entrega recado da parte de Deus, sabe muito bem disso que eu estou falando. A pessoa faz tudo errado e depois fica cobrando. Ah, mas Deus não falou que ia fazer isso, mas Deus não disse que ia fazer aquilo. Mas não, Deus, ele cumpre sim a palavra dele. Mas eu, você, a pessoa que recebe, tem que fazer por onde? Como pode? Deus faz uma promessa para mim, que vai me usar, que é para mim me colocar na presença dele, que ele vai me usar, que ele tem uma obra, que ele tem isso para fazer. Ele fala para mim colocar na presença dele, buscar, orar. Aí eu confio só nesta promessa e começo a fazer tudo errado. Deus fala, vou usar a tua boca. Aí eu vou lá, eu fumo, eu bebo, eu faço tanta coisa errada. Deus havia dito que ia usar a minha boca. Só que eu estou emprestando a boca para o cão. Só que eu estou emprestando a boca para Satanás. Espera aí. Quem está fazendo errado é a pessoa. Somos nós que estamos fazendo errado. Deus prometeu sim. Deus falou de fazer sim. E ele é fiel e justo para cumprir. Mas nós precisamos entrar pelo caminho estreito. Deus, ele fala na boca do vaso a profecia. Mas você precisa também orar. Você precisa também descer na presença de Deus. Tem pessoas que querem subir sem antes descer. Primeiro tem que descer na olaria de Deus. Primeiro tem que deixar os pecados, tem que deixar se abandonar o erro, tem que abandonar as coisas erradas que cada um sabe o que é. Para poder Deus cumprir aquela palavra de vitória, de bênção, de unção na vida dele e na vida dela. Então Jeroboão começou a cobrar de Deus a profecia que ele havia falado no passado com respeito ao reinado dele. Mas Deus cumpriu a palavra, colocou ele no reinado. Foi ele que fez tudo errado. Deus está falando com alguém aqui. Deus coloca a pessoa, às vezes, no ministério. Deus dá o ministério para a pessoa. Só que a pessoa faz tudo errado. Não obedece, não faz aquilo que Deus quer que faça. Faz do jeito dele, do jeito dela. E não é assim. A pessoa que tem um chamado de Deus, ela tem que fazer, procurar fazer da melhor maneira possível a vontade do Senhor e não a sua própria vontade. Então, meus irmãos, Jeroboão, o filho dele fica doente por causa desse erro de Jeroboão. Deus cobrou. Deus permitiu que o filho dele caísse muito doente. E ele estava com medo de perder o filho. O filho, leia tudo, nós acabamos de ler aqui e continue lendo para você ver. Então, Deus havia falado, né? Deus havia falado. Aí veio a cobrança. Veio a cobrança. Porque ele fez muitas coisas erradas no reinado. Aí veio a cobrança, o filho ficou doente, entre a vida e a morte. Aí o que ele faz? Mais uma vez ele erra. Ele fala para a mulher dele. Ele fala para a mulher, olha, coloca uma roupa diferente aí, coloca um traje diferente aí. Pega mel, pega uma botija de mel, pega bolo, pega isso, pega aquilo e leva para o profeta de Deus. E quando chega lá, você fala para ele, pergunta para ele o que vai ser do seu filho. Segundo a mentalidade de Jeroboão, Deus não ia revelar para o profeta
Aías quem era ela. E ela se disfarçou. Ela colocou, quem sabe lá, um chapéu, uma roupa estranha, uma roupa esquisita, para o profeta não reconhecer a mulher de Jeroboão. Ela se disfarçou para chegar na frente do profeta e perguntar sobre o filho de Jeroboão que estava doente. Então, meus irmãos, tem gente fazendo tanta coisa absurda que é impressionante. Daí ela chega. Então Deus, vendo tudo aquilo que estava acontecendo, Deus revela para o profeta e diz assim: eis aí que vem a mulher de Jeroboão, disfarçada, para que tu não reconheças que é ela. Eis aí que ela já está vindo aí. E tu dirás assim, assim, assim para ela. Então a mulher chega, a mulher de Jeroboão chega, e quando ela chega na porta, o profeta já era de muita idade, mas quando ela chega na porta, o profeta fala lá de dentro: entra, mulher de Jeroboão, por que tu tá disfarçada assim? Olha aí Deus tirando capa. Olha Deus tirando capa. Nada ficou oculto na presença de Deus, e Jeroboão achando que ia poder enganar o profeta. Ah, ele já é um velho mesmo, ele tá velho. A Bíblia diz aqui que Aías, o profeta, ele já não enxergava direito por causa da velhice. Então ele já não enxergava direito. Então o Jeroboão falou assim: ó, coloca uma roupa diferente aí, uma roupa de homem, uma roupa aí para ele. Ele não vai te reconhecer. E você pergunta sobre o filho de Jeroboão que está doente. O que vai acontecer? Irmãos, isso é muito sério. Olha o que as pessoas fazem. Se disfarçando, se passando por outra pessoa. Deus sabe por que ele trouxe essa palavra aqui. Se passando por outra pessoa. Pessoa que faz um perfil falso. Coloca outro nome. Ah, vamos ver se essa mulher aí, se essa irmã que está pregando aí na internet, vamos ver se ela é de Deus mesmo. Vamos fazer assim, 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 assim. Para ver se ela vai descobrir quem é que está fazendo. Pessoas usando outro nome, com outro perfil, se passando por outra pessoa, para tentar enganar a mim e aqueles que querem na internet, se passando por outra pessoa. Alamandaraçui de calamandaremanarassúria. Rei, andai que anaraçui andacanta lavassúria. E aqui no canal, Deus revelou para mim, ao ler esta palavra que Ele me deu, que tem pessoas aqui que já têm feito isso. Pessoas aqui já têm feito isso. Entrou com outro nome, entrou com outro perfil de outra pessoa, falando outras coisas, para ver o que eu ia dizer, para ver o que eu ia falar. Aqui tem pessoas, e eu vou falar para vocês, não é só uma que fez isso. Não é só uma que fez isso, me testando para saber o que eu vou dizer. Você que... É claro que eu não estou falando com todos. Estou falando aí com 3, 4, ou não sei. Mas não é só uma pessoa que já fez isso. Você está igual a mulher de Jeroboão, se disfarçando. No áudio, num áudio é uma voz. Daí no outro perfil é outra voz. Faz outra voz para tentar me enganar. Fala se isso não é verdade. Ou você não acha, ou seja, ou você acha que eu não sei, que você que mandou mensagem esses dias atrás para mim, se passando por outra pessoa, olha isso que Deus está falando. Nem estava lembrando disso. Porque tem coisas, irmãos, que eu deixo para lá. Tem situações que eu olho assim, eu vejo, Deus me mostra, e Deus fala assim: filha, assim, assim, assim.
Tá bom, Deus, deixa pra lá. Deixa aí pra ver até onde ela vai. Tem coisas que eu deixo pra lá, irmãos. É sério. Eu não tenho muito tempo pra ficar procurando saber quem é quem, se é verdade, se não é. Eu apenas ignoro e deixo pra lá. Daí, esses dias entrou aí uma pessoa se disfarçando. Na hora que eu abri aquela mensagem, vi aquele nome, Deus falou dentro da minha alma, falou assim, filha, essa pessoa aí, ela já falou com você lá atrás, ela está se passando por outra pessoa. Ela está se passando por outra pessoa para ver o que você vai dizer a respeito desse assunto aí que ela colocou. Gente, pelo amor de Deus, para com isso. Para com isso. Tem gente aqui que tem falado assim, vamos enganar a besta. Vamos enganar essa mulherzinha aí, vamos enganar, vamos fazer ela de besta? Olha para mim. Você não falou isso? Você tá aqui no canal. Vamos mostrar para ela que ela não é de nada? Você não falou isso? Você falou. E você sabe que é com você que eu tô falando. Pessoas se disfarçando. Criando, sabe, tanta coisa para tentar. Olha, tem pessoas aqui no canal que já fez de 4 a 5 perfis diferentes. Porque Deus me revelou. Deus me revelou. Aí, assim como essa pessoa faz canal de perfis diferentes para falar aqui no canal, para falar, para tentar descobrir alguma coisa, para tentar saber alguma coisa, para tentar fazer igual essa mulher fez aqui com o profeta. Exatamente isso. Mas não adianta. Não adianta porque Deus me mostra. Quando você perceber que a minha resposta ou a minha ausência de não responder, se você vê que tá assim, ó, paralelo, você pode ter certeza que é porque eu já sei, tá? Eu já sei que você é a mesma fulana de tal. Ah, vamos fazer assim para ver. Eu sou mulher, mas eu coloco a foto de um homem para falar com ela. Toma vergonha na sua cara. Você não tem o que fazer, não? Com respeito aos demais, tá? Eu tô falando com quem faz esse tipo de palhaçada aí. Eu tô falando com quem está fazendo essas palhaçadas aí. Toma vergonha na sua cara. Porque eu sei exatamente quem você é. Você já criou três perfis falsos para falar comigo e falando de assuntos, querendo me colocar dentro de confusões de assunto que não te diz respeito. Toma vergonha na sua cara. Vai caçar o que fazer. Toma vergonha na sua cara, porque eu não vou ficar perdendo tempo, nem aqui e nem no Instagram, para responder pessoas que estão sendo falsa, está se disfarçando. Inventa. Irmãos, eu vou falar. Eu vou falar. Inventa até que está doente, inventa até que está passando mal, e fica me ligando para mim orar porque está passando mal, porque está isso, porque está aquilo, porque está morrendo, porque está aquilo outro. E Deus fala para mim, filha, não é nada disso, isso daí é mentira dele, é mentira dela. Você acredita que Deus fala para mim? É por isso que tem ligações que eu não atendo. É por isso que eu não perco meu tempo, porque é perca de tempo isso. Tem ligações que eu não atendo. Porque eu sei que não é verdade. Ou você acha que Deus, você acha que o Espírito Santo ele não toca em mim? Ele toca, irmãos. Não adianta, ele toca. Eu sou fraca, eu sou falha, sou errante, sou pecadora. Mas tem uma coisa que eu tenho de Deus, irmãos, é discernimento. Tem pessoa, eu vou dizer, eu vou falar. Tem pessoas aqui que contou uma história para mim, lá no Instagram, que é tudo mentira.
Toma vergonha na sua cara. Contou uma história, mas tão bem elaborada. E eu falei, Jesus, deixa aí, Jesus. Eu não vou responder. Deixa aí, Jesus, para me ver até onde ela vai. Deixa aí para ver até onde ele vai. Deixa aí. Conta uma história que não é verdade. Mente com a maior cara de pau. Então, o profeta aqui falou para a mulher, entra, quando ela chegou na porta, entra, mulher de Jeroboão, entra. O que tu vieste saber sobre o seu filho, sobre o filho de Jeroboão que está doente, à morte? Você veio saber dele? Manda Deus dizer assim para ele, para Jeroboão, que o filho dele vai descer à sepultura, o filho dele vai morrer, porquanto que ele não guardou os meus mandamentos, os meus ensinamentos, ele fez tudo errado do que ele devia ter feito. Eu prometi de colocar no trono, e eu assim cumpri a minha palavra, mas ele fez tudo errado perante a minha face. Continue lendo o texto e você vai ver o que Deus respondeu para a mulher de Jeroboão disfarçada. Deus, o profeta Aías não enxergava direito pela sua idade. Só que o profeta Aías, ele tinha visão de Deus. Deus revelava para ele os planos de Jeroboão. Deus revelava para ele os planos de todos os reis que estavam ali em volta. Ele sabia de tudo, porque Deus revelava para ele. Ou você acha que Deus vai colocar uma pessoa na frente de uma obra e não vai lhe dar o discernimento, não vai dar para ele a direção, não vai lhe revelar o que está oculto, o que está escondido? Então, a capa da mulher de Jeroboão foi tirada ali e ela volta levando a resposta do profeta que Deus revelou. Diz para ele que o filho dele vai morrer, porquanto ele não executou, não fez nada segundo a minha vontade. Então, não adianta você querer me enganar. Não adianta você querer ligar para mim e dizer, irmã, estou passando mal, estou com uma enfermidade, estou assim, para me testar, para ver o que eu vou dizer, o que eu vou falar. É claro que tem muitas pessoas aqui que são pessoas de Deus, são pessoas que realmente estão passando por dificuldade, estão passando por enfermidade. E eu sei, irmãos, eu sei quando a pessoa está falando a verdade, eu sei. Mas sei também quando a pessoa está mentindo. Aleluia. E na maioria das vezes eu ignoro. Louvado seja Deus. Eu já recebi mensagens tão... Olha, mas aqui eu não falo. Eu já recebi mensagem aqui no Instagram que a pessoa me fez umas perguntas, querendo... Igual o fariseu fazia com Jesus. Jesus, né? Dessa vez Jesus chegou ali e um fariseu chegou para ele e falou assim, mestre, o que tu dizes? É lícito pagar o tributo para César? O que tu dizes sobre isso? É lícito pagar o tributo para César? Então, eles procuravam uma oportunidade para pegar Jesus em alguma falha. E isso tem várias passagens da Bíblia que os saduceus, os fariseus, os hipócritas viviam cercando Jesus, fazendo umas perguntas sem pé e sem cabeça. Sem pé e sem cabeça. Aí Jesus respondeu para o fariseu, aleluia, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, paga as tuas dívidas. Se tu está devendo para César, paga o que é de César. Paga o que você deve para César. César, quem é César? Hoje, para nós, quem é César?
É o governo, é o prefeito, é a prefeitura, é o imposto disso, é o imposto daquilo, IPVA, e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Esses são os Césares que você tem que pagar. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, meus irmãos, as pessoas, elas perdem o seu tempo, né, para perguntar, para fazer umas perguntas, sem pé, sem cabeça, só para ver o que a gente vai responder. Meu Deus, misericórdia, Jesus. Pessoas que passam seu tempo, a maior parte do seu tempo, brincando com as coisas de Deus. Ah, vamos brincar com a cara dela? Vamos fazer umas perguntas para ela, assim, para ver o que ela vai responder. Vamos brincar com a cara dela, vai. Vamos fazer uma chacota aí com a cara dela, vamos zombar, vamos rir bastante da cara dela. Você manda uma mensagem daí, eu mando uma mensagem daqui, para ver o que ela vai responder. Vamos ver o que ela vai fazer. Não é assim? Deus está tirando a sua capa hoje. Você que faz isso. E faz comigo e pode fazer com qualquer um outro. Chega na igreja, fala, ai pastor, olha aqui por mim, porque eu tô com muita dor aqui, muita dor ali. Ora, pastor, até chora. Até chora. E tá com dor isso, com dor aquilo, pro pastor, para fazer o pastor de besta, e o pastor vai lá, põe a mão na cabeça e fica orando, expulsando aquele mal, expulsando aquela enfermidade, sabe? E não é nada daquilo. Aí a pessoa levanta dali, dá aquela gargalhada, dá aquela risada e fala assim, enganei o otário, enganei o besta, eu nem estava doente. E ele ficou orando e repreendendo a doença, a enfermidade. Enganei o otário, enganei o besta. Cuidado. Cuidado. Cuidado, porque Deus está vendo. Ele pode até, por ser uma pessoa de oração, por uma pessoa que gosta de ajudar, que gosta de orar pelas pessoas, como eu, gosto de ajudar, Então o diabo, ele aproveita para usar esses crentes fracos da cabeça, fraco da mente, porque uma pessoa que faz um negócio dele é fraco da mente. Tem problema na cabeça. Para mim tem. Então, perde seu tempo para fazer essas palhaçadas, esse tipo de coisa. Pode até enganar. Pode até enganar. Pode até fazer o outro, fazer a irmã, fazer eu, fazer o irmão de besta. Às vezes nem tá passando por aquilo e fica falando que tá passando, fica mentindo. Fica mentindo que tá passando por aquilo, inventando mentira. E não sabe que o mentiroso, que o pai da mentira é o diabo? E que o mentiroso é filho de Satanás? Fica mentindo o tempo todo. Mentindo, inventando, mentindo, com a maior cara de pau. O pai da mentira é o diabo. O pai do engano é o diabo. É Satanás. E você vai continuar fazendo isso? Tô falando com quem faz. Não tô falando com quem não faz. Tô falando com quem faz. Vai continuar fazendo isso? Enganando. Que nem essa mulher aqui de Reis 14 fez com o profeta? Se disfarçando. Disfarçando uma coisa que não é. Mentindo. Enganando. O pai do engano é o diabo, gente. O pai do engano é Satanás. Você está servindo a Deus ou você está servindo a Satanás? Você serve a Deus ou você serve ao demônio? Cuidado. Cuidado. Toma cuidado. Porque Deus está vendo tudo. E o pior, não, e o melhor, Ele está vendo e está anotando. Você sabia? Sabia que Deus vê tudo e Ele anota? Você sabia que eu estou aqui agora gravando esse vídeo? Hoje é dia 1º de agosto? Dia 1º ou hoje é dia 2? Deus está anotando esse vídeo aqui agora.
o dia, a hora, o mês e o ano. E ele também está anotando o que eu estou falando. Tudo está sendo anotado. A Bíblia diz que há um memorial diante de Deus. Há um memorial diante de Deus. O que é memorial? É aquilo que fica escrito pelos anjos e que é apresentado para Deus. Então toma cuidado com o que você faz. Toma cuidado, porque tudo que você faz e fala, o anjo anota, o anjo escreve e leva para Deus o que você escreveu, o que você falou. Ele leva para Deus. E fica escrito, não apaga. Então toma cuidado com o que você faz, com os enganos, com as trapaças, com as mentiras. Tudo fica anotado. Toma cuidado. Porque naquele dia do juízo final, você pode ter uma tremenda de uma surpresa. Porque a Bíblia diz que é melhor não conhecer a verdade. É melhor não conhecer do que conhecer e não obedecer. Seria melhor não ter tido conhecimento nenhum da verdade. Porque os ímpios que estão no mundo, eles não conhecem. O julgamento dos ímpios, o julgamento dos pecadores do mundo será diferente do julgamento daqueles que já conheceram a Bíblia. Será diferente. Porque já conhecemos a Bíblia, já experimentamos da graça de Deus. Então, o juízo será diferente para aqueles que nunca ouviram falar, para aqueles que não experimentou da graça, para aqueles que não receberam o Espírito Santo, para aqueles que não receberam os dons. O julgamento será diferente, igreja de Deus. Vamos tomar cuidado com isso, vamos vigiar com isso. Deus manda essa palavra muito forte no dia de hoje, irmãos. Vamos tomar cuidado com isso. Porque seremos julgados pelas nossas obras. Seremos julgados por aquilo que falamos, por aquilo que fizemos, pelas nossas obras. Vamos ser julgados. Então, toma um cuidado. Todo cuidado é pouco. Você às vezes pensa, a pessoa que faz essas coisas, pensa que está enganando esse, enganando aquele, passando esse para trás, mentindo, ofuscando as coisas, encobrindo as coisas, pensa que está fazendo e está conseguindo deixar oculto na presença de Deus, mas não está. Está tudo patente, está tudo nu e patente, como a Bíblia diz, na presença de Deus. Não se engane, não se iluda. Não se iluda com isso. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, vai vir à tona, alguém vai saber, vai ser falado no telhado. Louvado seja Deus. Então, esta é a palavra que o Senhor deu de exortação. Você quer entrar no céu? Você quer entrar na glória com o Senhor Jesus? Para de enganar. Para de enganar esse, enganar aquele, enganar o ancião, enganar a irmã da porta, engana aquele, engana o esposo, engana o filho, engana sei lá quem, engana todo mundo. Para com isso. Seja você mesmo. Que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Que o que passa disso é procedência do diabo, como nós acabamos de dizer, que o diabo é o pai do engano. O diabo, ele é o pai da mentira. Toda essa coisa enganosa que tem no mundo, quando você vai ver, o diabo está por detrás. O diabo está por detrás. Vamos lutar, irmãos, para salvar nossa alma. Salvar a nossa alma, deixar essas práticas para trás. Eu não quero mais saber de mentira, não quero mais saber de engano, não quero mais saber dessas coisas.
Vamos procurar limpar a nossa vida, limpar a nossa eira, limpar a nossa vida, porque haverá um momento em que Deus vai separar o joio do trigo. Ele vai separar. Aleluia. Ele vai separar o joio do trigo. Então, você tem que lutar. Eu tenho que lutar para ser trigo e não joio. Porque haverá o dia da separação. E lá em Ageu está escrito, Ageu 2 está escrito: e outra vez vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Outra vez vereis a diferença entre o que ama a Deus e aquele que não ama a Deus. Esta é a palavra. Deus seja louvado.